Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gabriela, do Residência Pedagógica, e a gente vai estar resolvendo aqui, corrigindo a atividade de recuperação que a professora passou para vocês. Então, aqui a gente tem vários assuntos que vocês estudaram, cada questão é um assunto diferente, e nós vamos fazer aqui a primeira questão. Aqui na primeira questão, a gente tem: qual é o polígono que possui o menor número de lados? Aí a gente tem as opções: letra A, quadrilátero, B, icosságono, C, triângulo e D, pentágono. Primeiramente, para a gente saber qual desses polígonos vai ter o maior número de lados, o menor número de lados, aqui o menor número, a gente vai ver quantos lados tem as opções. E aqui a gente tem o quadrilátero. A gente sabe que o quadrilátero ele tem 4 lados, certo? O icosságono ele vai ter 20 lados. O triângulo ele vai ter 3 lados. E o pentágono, 5 lados. Então, analisando aqui as opções que a gente tem, depois de ter colocado a quantidade de lados que cada polígono tem, a gente tem que o icosságono é o polígono que tem o maior número de lados aqui, e o triângulo é o menor, porque o icosságono a gente tem 20 lados e o triângulo a gente vai ter 3 lados. Então, a nossa opção correta é a letra C, 3 lados, que vai ter o menor número de lados, vai ser o triângulo. Aqui vamos para a segunda questão. Nas figuras a seguir estão representados 4 polígonos diferentes. Então, aqui a gente vai ter o retângulo, o triângulo, o trapézio e o hexágono. E o que a gente quer aqui é saber qual dos polígonos anteriores possui 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Para a gente saber isso, a gente vai relembrar aqui o conceito do que são retas paralelas, né? A gente sabe, eu coloquei aqui para a gente ver, a gente tem que retas paralelas são retas que têm a mesma inclinação e a distância entre elas é a mesma, a angulação também é a mesma e elas não têm ponto em comum. Então, a gente vai analisar aqui, a gente tem aqui, ó, o retângulo, ele tem todos os lados do retângulo aqui, eles são paralelos, a gente tem aqui, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse lado. No triângulo, a gente não vai ter nenhuma reta paralela, mas a gente tem retas que não são paralelas, que a gente tem aqui, ó, essas retas aqui, conforme elas vão crescendo, elas vão se cruzar aqui nesse ponto. Aqui no trapézio, a gente tem que essas retas aqui, elas são paralelas, essa e essa. E essa reta aqui, elas não são paralelas. Em algum momento aqui elas vão crescendo e elas vão se cruzar. Então, a gente tem o quê? Que o trapézio, ele tem 2 retas paralelas e 2 retas não paralelas, 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Então, a nossa resposta é a letra B. O trapézio tem 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Vamos para a próxima questão. Aqui a gente tem a terceira questão. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 20 metros de largura e 50 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Então, gente, aqui a gente vai lembrar um conceitozinho de perímetro. Um conceito aqui de perímetro. O que seria o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, a questão nada menos, nada mais pede que a gente faça o perímetro
dessa quadra para saber quantos metros esse aluno percorreu. Então, ele fala o quê? Ele fala que a quadra ela tem 20 metros de largura e 50 de comprimento. Então, a gente sabe que é um retângulo. Então, a gente sabe que o retângulo ele tem dois lados iguais. Então, a gente vai ter 20, né, que é mais 20, mais 50, mais 50. Opa, aqui. Mais 50. Ou seja, 20 mais 20 a gente tem 40, 50 mais 50. Então, a gente vai ter 140 metros. Esse é o perímetro. Ou seja, essa é a quantidade de metros que esse aluno percorreu na quadra. Então, a resposta vai ser a letra C. Vamos para a quarta questão. Deixa eu retirar aqui. Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 30 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar esse terreno? Aqui a gente vai ter outra questão de perímetro. Então, perímetro, a soma de todos os lados. Então, a gente vai pegar todos os lados desse terreno e somar. Aqui ele fala que o terreno é um quadrado. Então, a gente sabe que o quadrado, todos os lados do quadrado são iguais. Então, ele fala que o lado do quadrado é igual a 30 metros. Então, a gente vai somar todos os lados desse quadrado que é 30 metros. Então, a gente vai ter 30 mais 30 mais 30 mais 30. Ou, se preferir, 4 vezes 30, né? Que é o número de lados que o quadrado vai ter. Então, agora a gente vai fazer aqui essa soma. A gente vai ter aqui 30 mais 30, 60, mais 30, a gente vai ter 90 mais 30, 120. Então, a gente tem 120 metros. E a nossa resposta é a letra B. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui para a quinta questão. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento completo. Então, primeiramente, vamos relembrar o que é um ângulo raso. Eu coloquei aqui um anexozinho. O ângulo raso é um ângulo que ele mede 180 graus. E aqui a gente tem um ângulo raso, aqui medindo 180 graus. Só que ele fala o quê? Que o para-brisa do carro corresponde a esse ângulo raso. E nessa situação aqui, a figura, a gente tem aqui até 40 graus. Aí ele quer saber quanto que falta aqui, ó, porque o para-brisa, ele deu só essa volta aqui de 40 graus. Aí ele quer saber quanto que falta para ele fazer todo esse movimento completo. Então, se a gente sabe que um ângulo raso mede 180 e ele percorreu 40 graus já, a gente só faz 180 menos 40. 180 graus menos 40, e aí a gente vai ter 140 graus. Ou seja, para ele fazer essa volta completa, ele precisa fazer mais 140 graus. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Aí aqui vamos para a sexta questão. Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 kg de carne. Ao tirar o pacote de carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas. De quantas gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita? Então, gente, como aqui a gente está vendo aqui que as nossas alternativas elas estão em gramas, a gente sabe o quê? Que 1 kg de carne, que é o que Regina precisa para fazer essa receita,
A gente sabe que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. Então, a gente tem que 1 quilo corresponde a 1.000 gramas. 1.000 gramas. E quando ela tirou o pacote de carne da geladeira, ela percebeu que só tem 625 gramas. Ela só tem 625 gramas. Então, quanto que Regina precisa para poder fazer essa receita? Quanto que ela vai precisar mais ainda? Porque ela só tem 625, ela precisa de 1.000 gramas. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar essas 1.000 gramas, que é o que ela precisa, e diminuir pelo que ela já tem, que é 625 gramas, certo? E a gente vai diminuir. Esse resultado, a gente vai obter um resultado de 375 gramas, certo? Então, esse resultado vai ser 375 gramas, que é o que Regina vai precisar para fazer essa receita. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Mas, primeiramente, a gente vai fazer, vamos fazer essa continha aqui para a gente saber como que faz, né? Então, vamos fazer aqui atrás. Então, 1.000, certo? 1.000 menos 625. Então, aqui, ó, eu vou tomar um emprestado aqui, vou tomar um emprestado daqui, que tomou um emprestado desse, que tomou um emprestado desse, certo? Então, eu vou ter aqui 10 menos 5, tenho 5. Eu tomo um emprestado daqui, então eu vou ter o quê? 9. 9 menos 2, 7. Daqui eu tomei emprestado, ficou 9 também, né? Tomei um emprestado, então 9 menos 6, 3. Então, eu vou ter 375 gramas, que é o nosso resultado, que é a letra A. Vamos agora para a 7ª questão. Faça a correspondência. Aqui a gente tem as alternativas A, B, C e D com porcentagens, né? E a gente vai saber como que a gente fala, como que se escreve essa porcentagem. Então, 5%. Se escreve aqui, ó, 5%. Então, A aqui. 25%. Aqui, 25%. B. C, 75%. Eu tenho aqui, ó, 75%. Então, letra C. E 65%, letra D. Vamos agora para a 8ª questão. Uma prova de matemática tem 20 questões e Luana só respondeu 1/4 da prova. Quantas questões ela resolveu? Bom, aqui ela diz que a prova tem 20 questões, certo? 20. 1/4 da prova, quanto seria 1/4 dessa prova? Bom, gente, se a gente pegar um certo número e multiplicar ele por 4, a gente vai ter 20. A gente vai obter um resultado 20. Ou seja, eu também posso dividir esse mesmo número por 20 e eu vou obter um resultado 4. Então, como que eu vou saber isso? Se eu pegar 20, que é a quantidade de questões que eu tenho, e dividir por 5, eu vou obter, dividir aqui por 5, eu vou obter o resultado 4. Ou seja, Luana respondeu 5 questões. Então, 1/4 de 20 questões equivale a 5 questões. Então, nossa resposta correta, letra D. Vamos agora para a 9ª questão. O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 435. Se conseguir um desconto de R$ 63,75, quanto pagarei por esse aparelho? Então, a gente tem que o preço total desse aparelho eletrodoméstico, ele é R$ 435, certo? Aqui, ó, R$ 435. Se eu conseguir um desconto de R$ 63,75, quanto que eu vou pagar por esse aparelho? Então, vamos lá.
Vamos pegar esse 435 e subtrair pelo desconto que eu quero, que vai ser o quê? De R$ 63,75. Então, menos R$ 63,75. Aqui eu tomei um emprestado, eu tenho 10. 10 menos 5 eu tenho 5. Aqui eu vou ter o quê? Tomei um emprestado aqui, ficou 9. 9 menos 7, 2. Sempre lembrando, gente, vírgula embaixo de vírgula. E aqui, ó, como eu tomei um emprestado daqui, eu tenho 4. Então, 4 menos 3, 1. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 13. Não é isso? Vou ter 13. Aqui eu tomei emprestado do 4, e aí eu fiquei com 13. 13 menos 6, 7. E aí eu tomei emprestado daqui desse 4, então ficou 3. Então eu vou ter um desconto de R$ 63,75 e eu vou pagar apenas R$ 371,25, que o resultado é a nossa letra B. Agora vamos para a 10ª questão. Um prédio tem 18,75 metros de altura. Um segundo prédio tem o triplo dessa altura. Qual é a altura do segundo prédio? Ok. Ele deu aqui a altura do primeiro prédio, que é 18,75 metros. E ele disse que na questão que o segundo prédio tem o triplo disso. Então, qual é a altura desse segundo prédio? Se o segundo prédio tem o triplo do primeiro, que é 18,75, então eu vou multiplicar 18,75 por 3. Então, eu vou ter 18,75 vezes 3. Então, 18,75 vezes o 3. Então, eu tenho 3 vezes 5, 15. Vai 1, né? 3 vezes 7, 21. 3 vezes 7, 21. Com mais 1, 22. Vai 2 aqui. 3 vezes 8, 24. E 2, 26. Vai 2 ali. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. Então, eu vou ter 56,25 metros. Esse é a altura do segundo prédio, que é a letra C. Então é isso, pessoal. Essa é a correção da atividade de recuperação de vocês e é isso. Tchau para vocês.